Seu corpo é condutor. Seu corpo é elétrico. Seu corpo se expande quimicamente. Tudo no seu corpo é elétrico. O cérebro, os músculos, cada célula. Tudo que se transporta pelo seu corpo são elétrons que se movem. Quando você está no chão, seu corpo fica no polo negativo. Então, quando não tá no chão, o que acontece? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. E pra quem tá vendo a gente ou ouvindo, o que é, de maneira simples, a base? Primeiro de tudo, a conexão à Terra é um termo elétrico. A base do que estamos falando. A Terra tem uma carga negativa e tudo que está conectado a ela, as árvores, seus animais, a planta, tudo que vive sobre a Terra tem uma carga superficial negativa. Quando você, como pessoa, fica descalço sobre a Terra, o seu corpo é condutor. O seu corpo é elétrico. O seu corpo se expande quimicamente. Tudo no seu corpo é elétrico. O cérebro, os músculos, cada célula. Tudo que se transporta pelo seu corpo são elétrons que se movem. Quando você está no chão, seu corpo fica no polo negativo. Quando você tá descalço no chão, seu corpo fica negativo. Sim, o seu corpo absorve e se equilibra com a Terra. E quando ele não tá no chão, o que acontece? Você passa a esgotar todos os seus elétrons. Mas para sintetizar, conexão. Eu consegui esclarecer sua dúvida? Eu acho que sim. É bem simples. Quando você está descalço na Terra, você e a Terra entram em sintonia eletricamente falando. Conectado. Entendi. Você é Você é energizado negativo, pela certo? Terra. E eu intuitivamente me pergunto, se existe alguma consequência para os humanos que não se conectam com a Terra? Isso não é uma pergunta que ninguém no mundo provavelmente faça, a menos que tivesse instalado ou estado envolvido na instalação de milhões de fios na Terra da indústria de energia. Porque sempre que se introduz uma nova instalação na casa, tem que se conduzir um fio terra, cortar a instalação, colocar num bloco de terra, para que se houver algum raio ou descarga elétrica ou qualquer evento elétrico, que ele vá para a terra em vez de ir para casa e queimar uma televisão ou começar um incêndio. É perigoso, pode pegar fogo. É tudo uma questão de fogo, inflamação, fogo inflamado. Falaremos sobre isso depois. Mas, de qualquer maneira, a maioria das pessoas desconhecem. Olha, só de eu levantar o braço eu vou gerar eletricidade estática. Então percebe que se eu não estiver conectado à Terra, a gente vive numa rotina onde não estamos ligados à Terra. Entendi. De qualquer maneira, eu encontrei isso na minha cama. Especialmente, tinham densas voltagens elétricas no meu corpo, né? Então você tem um colchão de espumas, a eletricidade estática da espuma, um poliéster nas cobertas que a gente se cobre. Aí o que eu fiz? Eu puxei o lençol assim para cima e foi como um relâmpago. Aham, exatamente. Eu me deitei e fiquei imaginando, pensando nisso. Olha, quando eu fiz isso, eu desci à loja de construções, eu comprei um rolo de fita adesiva metálica de 3 dedos, assim uns 8 centímetros de largura, como se estivesse amarrando aos fornos. Eu me deitei sobre a cama, entrei em contato com o fio, passei ele pela janela, coloquei em contato com o chão e usei o medidor. Sabia que quando eu deitasse, eu estaria conectado à Terra e que o medidor confirmaria isso quando eu acordasse pela manhã. Bem, na primeira noite foi isso que eu fiz. Eu acordei na manhã seguinte e o medidor estava virado para mim. Eu tinha uns 55, 54 anos. Eu era um vaqueiro e tinha todo tipo de dor que você possa imaginar de todas as loucuras que eu fazia quando eu era jovem. Eu esquiei por mais de 30 anos. Eu joguei tênis. Eu fiz tudo o que se pode imaginar que poderia lesionar o meu corpo. Eu tinha todo tipo de lesão, por isso eu tinha muitas dores no meu corpo. Para eu dormir, normalmente eu tinha que tomar analgésico ou coisas desse tipo. Mas de qualquer modo, nessa noite, eu adormeci e o medidor estava no chão ao meu lado. Eu acordei de manhã, eu fiquei assustado e disse, o que está acontecendo? Tem algo estranho por aqui, mas eu não sabia o que era. Então, nessa noite específica, você tomou Não. Advil e simplesmente... Eu estava só testando, sabe? Estava ali com o medidor e de repente eu adormeci. Você dormiu. Eu estava deitado de lado testando meu corpo. E Teve um sono tranquilo ou foi... sim, eu dormi e acordei de manhã e o medidor estava apontado para o meu lado. Isso é difícil de acontecer. Nossa, interessante. Eu não tinha entendido bem. Eu disse, bom, tem algo diferente acontecendo aqui. Porque eu adormeci sem ter que tomar o analgésico. Eu fiz isso por 3 noites seguidas e pensei, nossa, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui.
Eu conheço um casal de amigos que são um pouco mais velhos e eu disse, vocês têm que experimentar isso. Nenhum deles dorme bem. Eu falei, vocês têm que experimentar. Eu falei, é divertido, apenas façam isso. Então, depois de alguns dias, um deles veio até mim e disse, você acha que isso poderia ajudar a melhorar minha artrite? Ela está melhorando. Ele tinha artrite grave? Eu não pensei muito sobre isso. Só pensei, nossa, a minha dor está diminuindo. E eu disse, eu não sei o que está acontecendo aqui. Naquela época, tudo que eu tinha era o AOL. Para ter acesso a esses dados, eu teria que ir até a LexisNexis. Eu não consegui encontrar nada lá. Fui até a Universidade do Arizona e visitei algumas outras pessoas. E ninguém te Não deu essa havia informação? informação de nada lá. Não tinha nada que dissesse conectar o seu corpo vai reduzir a dor ou a conexão vai afetá-lo. Exceto quando você faz uma cirurgia cardiovascular de coração aberto, aí sim tem que evitar a eletricidade estática. Interessante. Era totalmente desconhecido. Então, para além da indústria elétrica, além da energia das torres telefônicas, toda a indústria, isso era sobre ligar tudo à terra para manter a estabilidade elétrica e para prevenir a carga ou evitar o incêndio. Eu não sabia o que fazer. Não tinha formação em biologia, mas tinha uma experiência significativa com elétrica. De qualquer modo, eu acabei passando algum tempo tentando conseguir, mas não deu, não tive progresso, até que eu parei e pensei, bom, eu vou até a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Aqueles caras sabem de tudo. É uma universidade importante. Eu fui até lá e acabei encontrando o pessoal do laboratório do sono e estudei lá. Eu disse, bem, precisamos de fazer um estudo, né? Eu disse a eles o que eu estava fazendo. Eles disseram, quer dizer que se colocarmos um prego no chão e amarrarmos um arame em volta dele e depois amarrarmos esse arame em volta do dedo do pé de alguém, ele vai dormir melhor? Eu disse, bem, é isso. Eles disseram, não, você ficou louco. A gente brincou um pouco e continuamos a nossa conversa, mas eles não sabiam nada sobre eletricidade, corpo não elétrico. Eles não sabiam a causa da dor. Você pode ir até as bibliotecas médicas, seja o que for, procurar a causa da dor, causa do lúpus, da esclerose múltipla, você não acha. Eles tratam os sintomas, mas não conhecem a causa. Ou se conhecem a causa, não está documentada. Isso foi há uns 20 anos atrás. De qualquer modo, depois disso, alguns dos estudantes que estavam lá ficaram um pouco intrigados, mas porque eles precisavam fazer o doutorado ou fazer suas dissertações, foi por isso que me ajudaram. De qualquer modo, eu falei com alguns deles e consegui que me ajudassem a iniciar um estudo. Todos disseram, bem, é preciso ter mais provas além das que você já tem. Eu disse, certo. No final, fui até Ventura, na Califórnia, e eles me ajudaram a escrever o estudo. Depois, nos disseram que tínhamos de arranjar umas 60 assinaturas. Depois eu tive que projetar um mecanismo para ligar as pessoas à Terra durante 30 dias, ou sei lá quanto tempo. Então, conectamos alguns deles e depois tivemos de relatar os acontecimentos. Essa foi a parte mais difícil. Era realmente difícil conseguir que alguém fizesse um estudo. Um dia eu tinha acabado de cortar o cabelo e ouvi algumas senhoras falando sobre dores e sobre não conseguir dormir, e eu pensei, bom, é disso que eu preciso. Depois eu fui conversar com a dona do salão e falei, eu estou fazendo um estudo e preciso encontrar pessoas que queiram participar, é sobre dor e sono. Ela olhou para mim e disse, querido, de quantas pessoas você precisa? Ela começou a reunir assinaturas e pessoas. Depois eu fui a alguns outros salões. E procurar pessoas. Procurei todos os meios que se conheciam. Acabamos reunindo 60 pessoas que não estavam relacionadas entre si e nem se conheciam, entre elas. Durante um período de 1 ou 2 meses, 30 deles foram conectados à Terra e os outros 30 não foram. Você falou que todos estavam conectados. Placebo. Eles não sabiam o que realmente estava acontecendo. Tratava-se de perguntar como isso afeta a sua dor e o seu sono e assim por diante, sabe? Nós acabamos tendo, então, resultados significativos. Sério? Foi um estudo diferente. Não era um padrão de ouro ou qualquer coisa, mas tínhamos informações suficientes para chamar a atenção, para criar um interesse. O que aconteceu foi que todos dormiram melhor, todo mundo se sentiu melhor, todo mundo tinha menos dores,
Mas o mais interessante eram as mulheres que tinham problemas de TPM. Elas não tinham os problemas de TPM quando estavam conectadas. As pessoas que tinham dores de cabeça, as dores de cabeça começaram a desaparecer. E isso aconteceu até com aqueles que não estavam conectados? Não, apenas os que... Só os que estavam. Sim, o estudo é um estudo publicado, está no earthinginstitute.net. De qualquer forma, sim, houve um resultado significativo. A maioria, 80% das pessoas tiveram melhorias. Onde o grupo placebo, talvez 10, 20%, isso é algo normal. Eu não sabia nada sobre estudos, nada disso, mas aprendi tudo durante as observações. De qualquer modo, depois desse estudo ter sido feito, aprendemos muitas coisas. Uma das primeiras coisas que aprendemos foi que pensávamos que eram todos estes campos elétricos e a eletricidade estática que estavam causando os problemas. Mas, nesse estudo, um dia, eu fiquei responsável por 2 pessoas para estudo de campo. Eu fui para esta casa, eram idosos, talvez 75, 80 anos. Tinha acabado de ser operado do coração e tinha um aspecto terrível. Fui para o quarto deles e era uma casa de alvenaria, um chão de tijolo, apenas uma fonte de luz, e estava tudo do outro lado do quarto com a cama, A cama era de metal emoldurada. Não havia medidor, nem eletricidade estática, nada. Eu disse, isso é uma perda de tempo. É uma pena, mas eu não posso fazer nada a respeito. Depois, nessa tarde, eu fui analisar outra pessoa do outro lado da cidade, em Ventura. Era uma mulher com uns 80 anos de idade, mas tinha uma artrite ardente em cada punho. Ela não conseguia segurar o medidor para que eu pudesse fazer o teste e verificar se tudo estava funcionando corretamente. Depois de falar com o filho dela, ela estava lá sentada para que eu fizesse a medição. Coloquei uma peça na mão que estava ligada a um chão, e a outra peça que estava ligada a um medidor, para que eu pudesse medir e me certificar de que ela estava conectada, se o aparelho estava funcionando e estava tudo ok, assim por diante. De repente ela disse, bem, isso aqui não está funcionando. Esse aqui está funcionando, mas esse aqui não está. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, então de repente eu percebi que o fio que conectava ela estava respondendo à artrite. Eu peguei e troquei os fios do medidor para o fio que se conectava ao chão, o fio terra. Então de repente ela disse, agora eu estou sentindo que está funcionando aqui. E isso dentro de 5 minutos. Eu disse, uau, tem algo acontecendo. E ela sentiu menos dores? Sim, as dores e a queimação nos punhos baixaram. Foi tipo um analgésico. Sumiu. E isso nos 5, 10 minutos. Eu pensei, nossa, finalmente terminei e estou voltando para casa. No caminho parei em uma farmácia especializada. Comprei alguns eletrólitos, porque estavam acabando. Então eu entreguei a algumas pessoas que eu conhecia, que tinham artrite, bursite ou qualquer outro problema e disse, tome isto amanhã e me diga como você vai estar se sentindo depois. Durante os 2 dias seguintes, todos eles me ligaram e 2 ou 3 vezes eu ouvi a frase, que remédio milagroso é esse, doutor? Sério? Sim, eu consegui fazer a dor sumir em alguns minutos e pensei, isso é realmente interessante. Mas o resultado final foi que, quando o estudo foi feito e eles tinham trazido os exames finais dessas 2 pessoas, ambos tiveram os mesmos resultados. Uma não tinha eletricidade estática, não tinha hipersensibilidade eletromagnética, nada. Esta outra senhora tinha hipersensitividade eletromagnética intensa, devido a tudo que tinha em volta da sua cama no ambiente. Porém, ambas tiveram o mesmo resultado, e eu pensei, espera um pouco, tem alguma coisa aqui que não está batendo. E eu percebi que aquela que melhorou estava conectada à Terra. Não eram fatores ambientais, estavam apenas conectados à Terra. Então, o que acontece quando se está ligado à Terra é que você se torna um potencial terrestre, o que significa que se equilibra com a Terra. A razão pela qual conectamos tudo à Terra é para evitar o fogo ou para evitar uma descarga elétrica. Nessa altura, a palavra inflamação não estava na língua inglesa. Isso é antigo, tem uns 2000 anos. Não existiam documentos sobre inflamação. A inflamação não era uma palavra usada. Essa palavra, na verdade, vem a significar corpo em chamas.
como algo que está queimando, como a casa pegando fogo, né? O corpo. Mas nessa altura era apenas dor. Não sabíamos o que era inflamação. De qualquer modo, a dor de todos diminui e eu não sabia o que fazer. Então fui encontrar um anestesista. Ele tinha acabado de se aposentar e estava em San Diego. Ele disse, eu estou interessado no que está fazendo. Eu não acredito que exista alguma coisa concreta, mas eu gostaria de testar. Ele disse, eu acho que você está errado, mas vamos tentar. Juntamos, acho que 10, 12 pessoas e medimos o cortisol, saliva, né? De 4 em 4 horas, durante 24 horas, para que pudéssemos ter um diagnóstico. Fizemos isso em cada pessoa. Nós os conectamos e avaliamos a pulsação cardíaca e todo esse tipo de coisas. Depois de conectarmos eles durante um mês, com apenas um tapete de terra de 12 por 24 polegadas, que utilizamos para evitar descargas elétricas quando se trabalha com energia, testamos as células de cortisol de 4 em 4 horas durante 24 horas. Tínhamos então um perfil de cortisol pré-conexão e pós-conexão. Mais uma vez, há um estudo sobre o Instituto de Conexão à Terra, mas o cortisol antes era como um espaguete. Eles não estavam coordenados. Essas pessoas não se conheciam, não estavam relacionadas umas com as outras, mas estavam espalhadas por San Diego. Exceto por um grupo de 3 enfermeiras ou assistentes de bordo que tivemos de retirar do estudo porque o cortisol delas estava a 3 horas fora do horário de San Diego. Aprendemos muito lá. E o que aconteceu foi que no final do estudo, quando traçamos o perfil diagnóstico no final, antes de tudo parecer espaguete, o cortisol estava alto pela noite e baixo pela manhã. Depois, todos eles entraram num perfil assim de sincronia. Era mais baixo à meia-noite, às 4 da manhã, e a sincronia disparava até às 6 da manhã. E é isso que te dá energia para se levantar da cama, e depois ao longo do dia voltava como antes, até chegar a 0. As mulheres mais jovens tinham níveis elevados de cortisol devido ao estresse crônico e assim por diante. As mulheres mais velhas tinham fadiga crônica ou esse tipo de coisa, chamado também de exaustão adrenal. Então o cortisol ficava muito baixo. Mais tarde, o cortisol de todo mundo entrou em uma sequência sincronizada. Todo mundo acabou dormindo melhor, tinham menos dores, sentiam-se melhor e tinham mais energia. Não se pode ter uma carga num objeto ligado ao chão. Então, o que é que a ciência diz de andar descalço para ajudar a curar o corpo, reduzir a inflamação e as dores crônicas também? Certo. Então aprendemos que se conectarmos alguém que tem artrite inflamatória, colocar uma peça aqui de eletrodo e colocar um fio na terra, a dor desaparece em 5, 10 minutos, sabe? Agora, ninguém vai acreditar nisso. Ninguém que ouvir isso irá acreditar até que experimente. Aí depois dizem, meu Deus, por que ninguém me falou disso antes? Em 1960, tivemos que começar lá em 60. Estávamos descalços, usávamos sapatos de sola de couro. Os sapatos de sola de couro são semicondutores, possuem umidade, transpiração, sais corporais. O couro é um semicondutor. Por isso, antes de 1960, os pés descalços, eles eram comuns. Sério? Olha, eu tenho 78 anos, nasci em 44, por isso até os 19, início dos anos 60, eu só usava sapatos. Lá nos sítios de Montana. Entendi, morou na fazenda, no rancho, certo? Mas usava sapatos de couro para trabalhar, e quando precisava deles. Mas geralmente quando saímos da escola, você desiste dos sapatos para o verão. A primeira coisa que fazíamos quando saímos da escola era tirar os sapatos. Descalço em casa, do lado de fora, brincando e correndo por aí. Sim, pés descalços eram comuns. Se chovesse e tivesse que usar sapatos, teria que tirar os sapatos e carregá-los para que eles não molhassem, porque se molhassem, encolheriam. Interessante. Eles ficavam menores. Então, os sapatos, eles tinham um propósito. Não usava o tempo todo. Não, você não usava eles o tempo todo. Você os usava quando eram necessários.
Não era permitido usar sapatos em casa. Às vezes, o cachorro pode entrar em casa. Às vezes, uma ovelhinha pode entrar em casa. E você os mantém quentinhos, mas não sapatos. Foi em 1960 quando inventamos o plástico. A primeira coisa que fizemos foi colocá-los nas solas dos sapatos e criar aqueles carpetes feios, né? Tinha verde, vermelho, laranja. Todas as pessoas passaram a usar carpetes em suas casas e sapatos com sola de borracha. Eles são realmente excelentes porque agora todos podem comprar sapatos. Não era preciso se preocupar com a água e se eles eram caros. Agora todo mundo tinha dinheiro para comprar carpetes. Antes eram paredes de madeira, chão de madeira, mas, de qualquer modo, em 1960, começamos a perder nosso espaço. A televisão apareceu, começamos a passar mais tempo dentro de casa, vendo televisão, menos tempo ao ar livre ou brincando. Quando saíamos para o ar livre, agora tínhamos calçados, tínhamos sapatos. Então, a partir dos anos 60, 95% de todos os sapatos vendidos têm sola plástica ou sola sintética. Todo mundo vive no computador ou na televisão e ninguém sai ao ar livre. Se quisesse ir ao ar livre e se conectar, para onde iria? A menos que tenha uma casa, que tenha um quintal, o que é raro hoje em dia em muitos casos. Os parques são mais para animais de estimação e outras coisas. As coisas andam meio estranhas. Nos últimos 60 anos, perdemos o nosso espaço, perdemos a nossa carga negativa. De qualquer modo, não fazia ideia de nada disto. Esta foi a história durante 20 anos. Produzimos 25, 30 estudos sobre esse assunto, todos eles no site earthinginstitute.net. Produzimos alguns vídeos, filmes, um filme sobre conexão com a Terra, estão no YouTube. E, enfim, várias coisas. Temos um livro que nunca comercializamos totalmente, mas que até agora vendeu mais de 1 milhão de cópias. É publicado em 24 línguas diferentes. O livro Earthing, the Most Important Health Discovery Ever. A razão pela qual podemos dizer isso é porque o que está nele é gratuito e valioso. Isso é importante. É uma redescoberta. É assim, eu diria, uma observação. Pois é. Só soubemos depois de termos escrito aquele livro. Não conseguíamos encontrar nada. Mas depois começamos a encontrar informação da Europa e de todo mundo, onde há 100 anos atrás, Adolf tinha acabado de descobrir a mesma coisa e outras pessoas, mas nunca ficou com ele. Nunca ganhou conhecimento. Eu estava numa convenção em San Diego com o Dr. Gale, que tinha ajudado no estudo do cortisol, e com o Dr. Steven Sinatra, que era cardiologista. Saímos, nos encontramos nessa convenção e Gale disse, precisamos ir visitá-lo, porque ele é cardiologista. O coração é elétrico, por isso ele compreendia o que estávamos falando. Agendamos um tempo com Steven. Ele apareceu e eu disse o que estávamos fazendo. Ele disse, Clint, disse ele, se está afetando a dor, ele falou, precisa de estudar a inflamação. E por que a dor é um subproduto da inflamação? Mas a palavra inflamação não estava na literatura. Foi para algumas pessoas a investigação e assim por diante. De qualquer modo, não sabia o que fazer com isso porque a inflamação para mim era torcer um tornozelo enquanto jogava tênis. Se você só sente uma dor intensa por alguns dias, disse ele, não é disso que estamos falando. Ele disse, isto é uma inflamação crônica de baixo grau. Eu entendi isso e comecei a fazer mais pesquisas. Finalmente entendi a forma como o sistema imunológico funciona. O sistema imunológico tem glóbulos brancos, neutrófilos, macrófagos e assim por diante. Se tiver um agente patogênico ou alguma lesão, ou uma célula que precisa ser substituída, uma célula danificada ou célula gasta, bom, o sistema imunológico vai enviar o neutrófilo. O neutrófilo, ele é uma espécie de célula gelatinosa que irá encapsular o agente patogênico ou a célula danificada. Depois, libera aquilo que chamamos de espécies reativas do oxigênio. Assim que eu ouvi a palavra reativa, por algum motivo tive uma pista. Isso significa que é uma célula elétrica. Reativa significa que está carregada eletricamente. Tem uma carga suficientemente forte
que pode puxar um elétron para longe de um agente patogênico e destruí-lo, matá-lo. Essa foi a primeira pista. Isso foi tudo uma lógica de cowboy. Você apenas dá um passo à frente aqui, um passo à frente ali, 2 passos atrás e segue dessa maneira. Não consegui obter ajuda dos médicos. Ninguém compreendia. Era muito estranho. Ninguém queria pôr o seu nome, tirar os sapatos e ficar conectado. Simplesmente não os cativava. Mas, de qualquer modo, com o passar do tempo, fomos para o estudo seguinte, e assim por diante. Mas, pelo caminho, consegui entender que, quando se conecta à Terra, é mais ou menos como uma mangueira de jardim com água, onde cada grama é um fio. Os elétrons estão puxando para cima, absorvendo o que tem conectado ao fio pela força, porque ele se equilibra, e tudo vai equilibrar em contato consigo mesmo. Depois, se tiver ali um lençol na terra e estiver deitado, automaticamente você está conectado. Depois, quando se deita sobre ele, também vai ficar conectado. Ou se colocarmos uma peça na sua mão, você está conectado. É como fazer um buraco e colocar água. É como elétrons entrando no corpo e o corpo se iguala. Assim que o corpo se torna negativo, então para toda a inflamação. Simplesmente some. E para então mesmo. a dor para. A dor para e a inflamação também vai embora. Uma história que realmente ajuda a explicar é que nos primeiros tempos, as únicas pessoas que consegui arranjar para ser cobaia em que meus reumatologistas me davam eram senhoras com esclerose múltipla, lúpus, fibromialgia. Como eles não podiam ajudar, falavam, pode Sim. levar. Experimente o que quiser, pode fazer o que quiser com sua ciência. Sim, pode entrar em campo por um tempo. Esse era o pensamento, e assim eu fiz. Comecei a deixar estas mulheres conectadas, e com o passar do tempo chegou ao ponto de eu poder levar uma com esclerose múltipla. Eu me lembro que ela chegou em um dia que estávamos estudando em San Diego, e ela teve que ser segurada assim na mão, porque se largasse ela cairia facilmente por todos os lados. Ela tinha dores, estava totalmente estressada, enfim. Ela queria participar de um dos nossos estudos e eu disse, você não pode participar do estudo porque ela me disse que precisaria ir ao banheiro toda hora. Mas ela chegou lá e se deu ao trabalho de viajar e estar lá. E aí eu disse, bom, eu vou te conectar durante algum tempo e vou te dar algumas coisas que você pode levar para casa e utilizar. Pode ser útil para você. Então a colocamos na cadeira e eu coloco os fios conectores nos braços dela. Ela se mexia bastante, ela estava estressada. Só que a cor do seu rosto começou a mudar. Ficou rosada, ela começou a se acalmar. Ficou conversando e de repente tinham se passado cerca de 40 minutos e ela ainda nem tinha pedido para ir ao banheiro. Fui até ela e perguntei, precisa ir ao banheiro? Ela respondeu, não, eu estou bem. Cerca de 1 hora mais tarde, tivemos de voltar ao trabalho que estávamos fazendo, mas a essa altura essa mania já estava controlada, tudo parou. Depois, ela teve de ir ao banheiro antes de sair. Por isso, tirou os fios e foi até o banheiro. Ela voltou, estava chorando, e ela disse, olha para mim, eu pareço com a minha antiga eu. A sua pele, a sua energia voltou, a sua dor tinha diminuído, o seu comportamento mudou e, principalmente, ela era capaz de mover o braço. Mas ela ainda tinha sequelas. E assim, conforme o tempo passava, eu podia continuar estudando aquelas senhoras, mas à medida que o tempo passava, chegava ao ponto de poder dizer a uma mulher, depois de ela ter ficado conectada durante 5, 10 minutos, então eu falava com toda honestidade, você já não tem esclerose múltipla. O que se tem é um dano causado por ela. E depois de anos, e agora você acaba ficando com isso. Eu não sei como recuperar isto, embora eu saiba que existe uma maneira. Claro. Porque o corpo é um mecanismo de autocura. Ele apaga o fogo da inflamação e depois se restabelece. Começa a sarar, sim. Mas, de qualquer forma, eu disse, enquanto estiver se conectando, você não manifestará esclerose. Não se pode ter enquanto está conectado, porque o corpo está inundado de elétrons livres.
enquanto os neutrófilos estão lá dentro cuidando das células danificadas que faziam parte da bainha de mielina, o que causa problemas. Então, isso para. Porque os elétrons livres reduzem essas espécies reativas de oxigênio, as restantes. Agora, isso realmente soa esquisito. E todo mundo vai sair para pôr as mãos no chão. O que é o que eu quero realmente que eles façam. E, de qualquer modo, foi assim. Foi com isso que eu fiquei reconhecido, sabe? O que eu sei é isso. Não importa se é lúpus, esclerose múltipla ou qualquer tipo de doença inflamatória, artrite, bursite ou qualquer uma dessas com ites. É tudo inflamação. Apague as chamas, talvez tenha vestígios dos desafios que você enfrentou há anos, certo? Como, por exemplo, se seus braços estão ficando limitados ou suas mãos deformadas, ou o que quer que seja, pode ser devido à doença de inflamação constante. Durante esses anos que pode precisar de tempo para curar, pode haver dor, mas não é um tipo de dor aguda. Não vai mais ter aquela Ok. queimação da inflamação. Uau. O que pode ter é uma dor que vai diminuindo, é a dor normal da cura. So how easy is it to ground yourself, and how long does the grounding last for? É acumulativo. Se eu puser uma pessoa em conexão por 30, 40 minutos, ela vai ter um pequeno progresso. Assim que conectar a pessoa, a sua pressão sanguínea vai normalizar e a espessura do seu sangue. Antes, o seu sangue era espesso e pegajoso. Assim que se conecta, os pequenos glóbulos vermelhos têm uma carga elétrica superficial e então equilibra-se com a Terra. Agora tem uma carga negativa e quanto mais negativos os glóbulos vermelhos se tornam, repelem-se uns aos outros como pequenas cargas negativas. Agora o sangue fica fino e não pegajoso, e depois pode entrar e sair dos capilares e oxigenar o tecido, elimina a inflamação e põe todo o corpo em ordem normalmente. Então 30 minutos é uma boa quantidade de tempo? Ou quanto tempo alguém Exato, deve... 30 minutos já vão fazer uma boa diferença e a pessoa vai falar, uau, o que está acontecendo? E por quanto tempo isso dura? Por um dia e meio? Isso depende. Eu conectei pessoas que tinham um tipo de inflamação crônica no joelho, tipo artrítico. Eu os conectei por 30 minutos e elas se levantaram normalmente e a dor nunca mais apareceu. Pessoas que têm esclerose múltipla, certas pessoas, têm todo um processo pela frente, sabe? Cada um tem o Certo, a seu. cura é necessária. Qual a diferença e os benefícios entre andar descalço sobre a terra ou então deitar em cima da grama ou pôr as mãos no chão, por exemplo? Tem benefícios diferentes entre essas Primeiro eu vou técnicas? dizer uma coisa. Claro, vai em frente. Animais na floresta ficam muito energizados. Eles vivem na terra, né? Eles vivem na terra, não têm doenças cardiovasculares, lúpus, esclerose múltipla, artrite. O câncer raramente existe na natureza. Os únicos animais que morrem de câncer na natureza é porque são contaminados ou têm o seu ecossistema danificado e destruído. Como se os cães e gatos morressem porque estão dentro de casa. Ok, vamos lá. Todos os animais domésticos manifestam distúrbios de saúde semelhantes aos dos seus donos, desde diabetes até o que quer que for. A diabetes é um distúrbio de saúde relacionado com a inflamação. Mas, de qualquer forma, mais de 50% de todos esses animais domésticos que moram com as pessoas acabam morrendo de câncer, assim como seus donos. E isso é o ambiente. Se estivesse na Terra, não aconteceria. Na natureza, os seus pés são mais condutivos. Sabemos isso apenas por medição. As palmas das mãos e a base dos pés são as mais condutoras. Bem, essas são as suas patas na terra. Provavelmente estaríamos de 4, usando as nossas mãos para tocar em Plantas, árvores plantas, e todo o resto. coisas verdes. Todos nós fomos naturalmente conectados, mas os animais selvagens são mais condutores. O seu corpo sempre vai tentar se proteger, ficar imune. Vai ter radicais oxidantes no seu corpo para reduzir os agentes patogênicos ou para reduzir as células danificadas. Se não tiver potencial para reduzir ou produzir elétrons livres suficientes para reduzir os radicais remanescentes de uma exposição oxidativa, então haverá uma inflamação. A inflamação não existe na natureza. Não conseguiria chegar até aqui, se fosse o caso. Certo.
É preciso ficar conectado e se conectar até que a dor passe, porque depois não é preciso fazer testes. Não precisa mais ir a um laboratório, não precisa fazer nada. Quando a dor para, então sabe que a inflamação parou. E pode demorar 30 minutos, 1 hora, suas mãos e pés no chão e Sim. a grama seria melhor, tipo, tocar as plantas ou tocar a areia ou a água, faz diferença? Eu tento falar para todos, não existe um melhor que o outro, não importa, porque você está se conectando à Terra. Está conectando à Terra um corpo humano, um potencial terrestre. E a Terra é um único solo universal. E quanto à areia ou oceano? Então, a areia, se a gente der um chute, der uma cavucada, vai perceber umidade embaixo. E aí basta. Você quer pisar na areia molhada? O que é que tá faltando no oceano? Não. Se estiver lá, é ótimo. Será uma boa conexão para você. Mas vai ficar restrito se estiver em Palm Springs e sentado debaixo de uma palmeira onde apenas há umidade em toda a areia. Ela retém umidade porque é rochosa e você tem condensação e evaporação noturna. Há umidade em todo lado. Vai ser melhor se tiver um quintal de grama. Eu digo a todos, se tivermos tempo, gostaria de falar um pouco sobre as senhoras que têm esclerose múltipla. Mas se eu conseguir convencer você a sair e sentar no chão, pôr os seus pés descalços na terra e as mãos na terra, vai ser ótimo. Mas se não conseguir fazer isso, pegue uma cadeira, tire os seus sapatos e pelo menos coloque os pés no chão. Fique sentado até a sua respiração se acalmar, a saturação de O2 vai subir, a sua viscosidade sanguínea vai normalizar, a sua dor vai diminuir, a dor vai diminuir, a inflamação vai ser contida e se ainda tiver alguma dor, essa é a dor curativa. Mas se tiver uma dor crescente ou queimação, uma hora essa dor Irá sumir. vai sumir. E o que nós estamos perdendo ao usar sapatos o tempo todo e não estarmos conectados entre a natureza e essas Sempre coisas? que estiver conectado, não vai ter inflamação. Quando não está conectado, você começa a perder o seu potencial oxidativo, ou os elétrons do seu sangue estarão livres apenas respirando oxigênio, ou comendo alimentos, ou todos esses fatores de estresse ambiental podem afetar. Eventualmente, há um déficit elétrico, você fica um pouco fraco e apático, a sua energia diminui, a fadiga aumenta e por aí vai. Mas se continuar por tempo demais e não deitar um pouco para descansar, então de manhã você vai estar todo dolorido, sem conseguir sair da cama e vai precisar ficar tomando café, essas coisas. E você anda trabalhando nisso, né? Será que ao estarmos conectados vai auxiliar no prolongamento do tempo de vida? Bom, nós fizemos um estudo com ratos lá no Canadá, em um lugar chamado Alberta. E aí, a gente levou uns 60 ratos. Eram reprodutores e normalmente eles teriam entregado os resultados e depois iriam sacrificá-los. O que eu pensei em fazer era, vamos pegar esses ratos e deixar eles viverem as suas vidas. Então vamos monitorá-los. 30 deles em gaiolas isoladas e 30 deles em gaiolas que não estão isoladas. E o que aconteceu? No final, os ratos isolados, que não conseguiam se conectar, tinham alopécia. Muita queda de cabelo, sabe? Os que não se conectaram? Sim, sim. Agora, lembre daquelas senhoras de meia idade durante o estudo dos ratos. À medida em que elas ficaram mais velhas, começaram a desenvolver muita alopécia. Há muitos biomarcadores que são indicativos da síndrome metabólica, que é toda a afetividade na saúde relacionada com a inflamação. Mas a primeira coisa, a diferença de idade era muito pequena. Mas os animais que estavam conectados e comiam a mesma coisa todos os dias, a mesma quantidade de água, e por isto era comida saudável, condições saudáveis, eles não teriam tido muito dos fatores de estresse cotidianos. Certo. Os fatores de estresse cotidianos
Mas os ratos que foram conectados eram cerca de uns 14 a 20% mais leves, proporcionalmente, do que as senhoras que não se conectaram. Um peso mais saudável, obesos? Não, elas eram, de fato, saudáveis. Uau, interessante. Então, estar conectado diminui as probabilidades de ter problemas de saúde relacionados com a síndrome metabólica, que seria a inflamação. A alopécia é um tipo dessa inflamação e tem muitas outras. E os estudos estão disponíveis para ver. Certo. Esse estudo está disponível na Earthing Institute. Não gosto de falar muito sobre o Claro. assunto dos animais porque muitas pessoas ficam chateadas. Mas essas senhoras Sim, viveram. claro. De outra forma, sofreriam eutanásia. Mostrou que auxiliou em mais tempo de vida, ou melhores condições, ou Qualidade de Como vida. foi isso? Menos obesos, É, pouca inflamação ou nenhuma inflamação? não teria inflamação. Uhum. E, de certo modo, isso Interessante. significa menos problemas de saúde relacionados à inflamação. Muitas pessoas chegando até os 80, 90 anos. E elas poderiam estar sofrendo por 20. Ou mais. É. A idade média de um homem hoje é 75, 76. Eu tô com 78 e eu tô muito bem. Isso é ótimo. Mas, de qualquer forma, Mas viver, você quer viver saudável sim, quando você está quer mais essa velho, né? energia. Vou te mostrar. É interessante. Eu consigo me levantar da minha cadeira com facilidade. Consigo me mexer. Poderia dançar por 3 horas se quisesse. Fazer muita coisa. E você tem 78? É. Uau. E eu consigo andar por 8 quilômetros. Eu prefiro andar descalço quando posso, mas não é fácil, por isso eu uso sapatos especiais. Não consigo andar 8 quilômetros com um sapato normal como todo mundo. Sério? O que acontece quando faz isso? Fico sem força em 2 quilômetros. E quando você usa sandálias especiais, você sente como se elas É. te ajudassem a manter suas energias ao longo do dia? Sim. Ou até certo ponto, talvez andar 32 quilômetros todo dia? Não, eu ando entre, 2.000 passos, 10.000 passos, dependendo Uau. do dia. Descalço ou com sapatos especiais? Sim. Existe algo como um tênis especiais ou são apenas sandálias? E onde é que a gente... Não, a única coisa que temos agora é um chinelo especial na É. Erding e E como é que funcionam? Porque tem borracha na sandália, né? Então, a conexão como é que fica? Posso te mostrar? Porque quando só tem borracha na sola ou plástico... E fica isolado. Sim. Aqui, não sei se você consegue ver. Tem um carbono que passa aqui por cima. Uhum. Ele é ligado com a parte de baixo do chinelo aqui também. Toca o chão. Então, quando ele toca na terra, e a terra é condutiva, quando toca o pé nisso, é como se estivesse descalço sobre a terra. É como estar descalço, mas não precisa se preocupar com sujeira. Certo, o cocô, É, qualquer coisa. ou vidro, Muitas pessoas, rapazes, não vão andar descalços. As mulheres vão, elas gostam mais de andar descalças. Pois é. Eu gosto de pisar na grama. Se eu vejo a grama no parque, eu fico, eu vou a pé, tiro o sapato, meio, fico lá uns 30 ou 60 minutos. Eu me sinto mais energizado, mais conectado. É disso que eu estou falando. Pois é quando o seu corpo está conectado, ele está cheio de elétrons livres e energia terrestre. Nesse momento, não pode ter inflamação, pois isso faz o seu metabolismo acelerar, enquanto que, se não estivesse ligado à Terra, esgotaria esses elétrons livres e ficaria cansado mais facilmente e o seu corpo não funcionaria de acordo. É como se você estivesse conectado num nível elevado. Como flexibilidade? No seu corpo, né? Você tem mais energia. A sua saturação de O2 aumenta, tudo. O nosso corpo evolui com a conexão. Vivemos na Terra, estamos sempre aqui. Andando, então estaremos sempre conectados. Seja qual for o período de tempo, todos os seres vivos estão conectados à Terra. Os últimos 60 anos, quando tudo começou a mudar e evoluir, né? Sim, e quando está conectado, você não pode ter inflamação porque você já teve em algum momento. Não estaríamos aqui como espécie se não tivéssemos todos esses medicamentos para nos manter vivos, né? Tivemos outros tipos de dor, mas não a dor inflamatória, né? A dor era fome, Certo. lesões. Lesão,
Colocando isso em perspectiva, em 1960, 90% das visitas a um médico de clínica geral eram para doenças infecciosas, lesões agudas ou parto. Não havia realmente esclerose múltipla ou artrite quando você era criança? Não é esquisito isso? Bem, talvez 1 em 10 mil ou mais. Agora é como o autismo, 1 em 10 mil. O autismo é um distúrbio de saúde relacionado com inflamação, oxidação do tronco cerebral. Bom, vamos voltar um pouco. A diabetes começou nos anos 50. Dá para ver essa curva se atenuar. Estava mais relacionado com a alimentação ou mais relacionado com o ambiente? Não, isso é... O açúcar nos alimentos, ultraprocessados? Isso pode agravar, isso vai te dar peso, mas o que causou o problema foi a inflamação. Agora, mais uma vez, existem estudos no Earthing Institute que explicam tudo isso e hoje você pode procurar no Google. Diabetes, terra, inflamação. A diabetes é um problema relacionado com a inflamação. Se você se conectar, o açúcar não vai ser tão prejudicial, mas vai te engordar se continuar consumindo. O açúcar não é bom porque ele não é coisa da natureza. Claro. O tipo de açúcar que consumimos, no caso, né? Os alimentos processados não são naturais. Estes vão prejudicar e estressar o nosso corpo e talvez criar uma inflamação. Mas se constantemente nos conectarmos, isso vai ajudar a reduzir essas inflamações. E como essa conexão ajuda na perda de peso, ou aumento do metabolismo, no microbioma intestinal, isso ajuda em alguma coisa? Sim, porque se tiver inflamação no seu corpo, o seu sistema imunológico vai fazer de tudo para A combater a inflamação? combater a inflamação que está se autoalimentando em um ciclo vicioso, né? Não deveria ser, mas é porque o sistema imunológico não sabia que um dia iríamos calçar sapatos ou... Desconectados da Terra. Não sabia. Qual a diferença entre andar descalço dentro da sua casa e fora da casa? Descalço em casa vai ter menos eletricidade estática, mas o chão não vai absorver nada. Não está conectado? Não está conectado, então não vai conseguir os benefícios. Tem alguma maneira, uma ferramenta de conexão que a gente possa comprar para se sentir como se a gente estivesse conectados à Terra? Bem, então, ao longo dos anos, como estudamos, o que foi necessário para os estudos, tivemos de criar aquilo que eu chamo de plantas terrestres. Estas são qualquer coisas que, a partir de um adesivo de eletrodo e fitas de eletrocardiograma, como quando se quer ler cardio, né? Por isso colocamos algum desses no corpo e depois conectamos a um solo. Os elétrons vão atravessar por ele e alterar a forma do sangue e começar a reduzir a inflamação. Porque através de vocês agora eu estou sabendo o que é necessário para se conectar. Tenho andado pondo meus pés no chão e é a mesma coisa de andar sobre a Terra. Sim. Então, o que fizemos foi aprimorar as nossas pesquisas. Utilizamos as fitas de eletrocardiograma que eu mencionei. Os primeiros que fizemos foram tecidos condutores de 12 polegadas por 24 polegadas, ou fio terra condutores ou borracha condutora, como utilizamos na indústria de energia ou eletrônica. Depois, conectamos a uma peça para que fosse conectado à terra. E aí, quando se sentava em cima disso e fazia o que quer que fosse, você estaria conectado. Em alguns casos, colocamos em casas que ficou ali por uns 30 dias. No final desses estudos, as pessoas que tinham grandes melhorias queriam mantê-los, ou queriam outros para sua mãe ou para quem quer que fosse. Depois, à medida em que o tempo passava, nós decidimos qual era a melhor coisa que podíamos fazer pelas pessoas se quiséssemos ajudá-las. Porque sabíamos que as pessoas não iriam cumprir fazendo os nossos estudos. É realmente difícil conseguir a compreensão dos outros nesse caso. Sério? A maioria das pessoas nem sequer finalizaram o processo. As pessoas não cumprem se isso não fizer parte da sua rotina diária. É difícil convencê-las a seguir ou a mudar a rotina. Aí pensamos, bem, a melhor coisa que podemos fazer é um estudo para dar ao que elas possam dormir. Ou seja, elas colocaram a peça na cama para usar na hora de dormir. Conectam-se no chão, depois não há impacto ou efeito em nada do que normalmente fazem.
Tudo que eles fazem é voltar para casa, ir para a cama e dormir como normalmente fazem. Certo. Não há trabalho. Colocamos isso na nossa cama durante a semana e estamos em sono profundo quase de imediato. Sim, foi esse produto que desenvolvemos. Agora, esses produtos eram todos acidentais, porque quando eu estava envolvido, fui o primeiro a colocar dados sobre um satélite e alimentá-lo em um computador. Não tinha qualquer desejo de ter um grande produto. Eu estava aposentado. Isto era apenas muito interessante para mim. Mas, de qualquer forma, de repente, tornou-se uma enorme procura. Nunca fizemos publicidade. Isso foi tudo na base do boca a boca. Eram os parentes dos parentes e aquilo se espalhou, porque todo mundo começou a ver como era bom ficar conectado. Por isso, continuamos aprimorando. Temos tapetes onde se pode dormir. São tapetes de carbono. Pode dormir diretamente sobre eles ou colocá-los por baixo do lençol e dormir sobre eles dessa forma. Temos os pequenos tapetes que pode colocar debaixo do seu computador e ter as mãos sobre eles quando estiver trabalhando, ou colocá-lo no chão e colocar os pés sobre eles e ficar conectado durante o dia. Temos as fitas de eletrocardiograma também, para situações de inflamação. Temos uma capa de almofada em que você pode colocar na sua almofada para se conectar, ou se quiser dormir é só colocar uma fronha por cima. Muita gente adorou esse produto porque não precisa fazer mais nada, não precisa criar um novo hábito. E qual seria a rotina diária que todas as pessoas deviam ter para se conectar? Tipo, eu só tenho, sei lá, 20 minutos para experimentar isso por dia. O que quer que seja. Eu devo ir lá para fora descalço, ou pegar o tapete e pôr os pés em cima dele. O que você diria ser uma rotina diária aplicável? Bom, normalmente conto uma história. Quanto tempo a gente tem? Vai em frente. Então, normalmente conto uma história que ajuda a responder isso, porque quando eu era jovem eu tomava conta de um pasto, né? Quando você toma conta de vacas, o que você está fazendo é olhar para elas para se certificar de que elas estão saudáveis, felizes, e se você ver uma que seja diferente da manada ou que age de uma forma estranha, então você tira ela da manada, coloca ela em um acampamento e depois vai até o pasto, se certifica de que a água está ok, certifica-se de que não há ervas daninhas por perto, certifica-se que está tudo regulado e tudo mais, né? Porque se tiver alguma coisa errada, você move o rebanho para um lugar diferente do pasto, isola este bezerro ou o que quer que seja, cuida, coloca de volta no rebanho. Eu tenho essa coisa de prevenção que me ajudou a fazer isso porque eu penso sempre o que seria a causa, né? O que foi que trouxe isso? Em vez de ficar apenas pensando, usa esse travesseiro, usa essa almofada que passa. Qual a raiz? Sim, qual é a causa raiz? Essa é a minha origem, fui criado dessa forma. De qualquer modo, às vezes quando eu andava por aí no verão, houveram anos em que tinha uma infestação de coelhos à noite. Às vezes você andava pelas estradas e só se via muitos coelhos. Agora lembra, aquilo é uma montanha, não tinha água lá. Só que quando a gente olhava, parecia que tinha um lago, porque a luz refletia nos olhos dos coelhos. E eram tantos que essa quantidade parecia que era um lago. De qualquer forma, durante o dia havia apenas essas lebres por toda parte. Mas é divertido observá-las porque o coiote estava sempre se aproximando discretamente da lebre. Assim que a lebre estivesse ciente deles, as orelhas se levantariam e então a lebre pode saltar 3 metros no ar. Então ela vai zigue-zaguear para frente e para trás no pasto, mantendo um olho no coiote, e a perseguição vai continuar. Depois, eventualmente, geralmente o coiote fica sem energia e fica deitado ofegante. Então, de qualquer forma, a lebre vai escapar. A conservação da energia é tudo na natureza. Um coelho vai correr um pouco mais e depois vai parar. E vai sentar-se ali, e pelo fato de você estar suficientemente perto, você vai poder ver ele sentar ali e tremer. Depois, de repente, à medida em que o tempo vai passando, ele vai ter essa rápida recuperação de energia e voltará a comer grama como se nada tivesse acontecido. E, eventualmente, o coiote vai à caça porque tem que restaurar a sua energia. De qualquer modo, agora, eu sei que aquele coelho está eliminando o cortisol do... Pulando, né? Bem, a inflamação foi criada a partir daquele cortisol todo, né? Está queimando adrenalina. Por isso, o que acontece? Houve uma espécie de inflamação no seu corpo. Então, ele vai eliminar essa inflamação. De qualquer modo, a inflamação é eliminada. A inflamação, ela não sai, é o solo que absorve e reduz o excesso de radicais que, de outra forma, oxidariam e criariam inflamação.
A razão pela qual eu conto essa história é que a maioria das mulheres de hoje, quase todas, com mais de 30 anos, tem algum tipo de problema de saúde relacionado à inflamação. E isso poderia muito bem ser evitado. Sério? Não estão doentes. São saudáveis, mas se fizerem tudo certo. Se exercitar é bom, mas se exercitar excessivamente cria inflamação e assim por diante. O que tentei fazer para furar a bolha foi aprender isto com algumas das mulheres com esclerose múltipla, porque elas sempre estavam lá e eu perguntava: o que aconteceu na sua vida antes da esclerose se desenvolver? No início elas não conseguem dizer, mas depois vão se lembrando. Bem, foi quando eu perdi minha casa em 2018, quando eu perdi meu emprego. Entraram num estado de estresse excessivo, corpo inundado de cortisol. Depois não conseguiam sair dele. Isso fez surgir dores, essas dores criaram mais cortisol e assim acabaram por ficar com lúpus, esclerose múltipla, essas coisas. De qualquer modo, a razão pela qual eu conto essa história é porque as mulheres, eu trabalho 99% com mulheres, porque os homens não compram ou não vão comprar esses produtos, porque eles dizem, não, eu mesmo sei fazer, ou tanto faz. Será que isso é verdade? Porque se fosse eu ia saber, não sei o quê. Mas as mulheres sentem que são ligadas à natureza. Porque uma mulher se levanta pela manhã, ela dorme numa cama de espuma, com cobertas normais, e por isso a cama está cheia de eletricidade estática. Se levanta pela manhã, está estressada ou fatigada e não tem muita energia. A primeira coisa que ela tem que fazer é se cuidar, preparar as crianças, levá-las para a escola, o que quer que seja. Se ela ainda tiver um companheiro, está ajudando o companheiro. E tem aquelas que não têm companheiro. 80% das mulheres com mais de 30 anos dormem sozinhas. É por causa da inflamação, de problemas de saúde, de raiva provinda do estresse, seja o que for. Então, por isso elas se levantam pela manhã, levam os filhos à escola. Elas têm que fazer todas essas coisas em tempo recorde, depois de tudo isso todos já estão em seus devidos lugares, e é aí que ela vai se alimentar, tomar um banho e cuidar de si. Isso é bem exaustivo. Ou seja lá o que ela estiver passando, né? E depois saltar para dentro de um carro, se vestir com muitas roupas. Às vezes isso cria uma carga, mas de qualquer modo não está em conexão. Depois ela vai trabalhar, tem que aturar um patrão, aturar os clientes ou quaisquer que sejam os fatores de estresse que ela tem. Vai ter tráfego para ir até lá, tráfego para voltar para casa. Quando ela chega em casa, precisa de uma bebida, precisa de alguma coisa. Depois ela leva isso para a cama. E o estresse de tudo isso ainda vai estar correndo pelo seu corpo em forma de cortisol. É o que eu chamo de vitamina de coiote com cortisol. Ou seja, tudo é um coiote. As crianças são um coiote de manhã, o seu marido é um coiote, o seu patrão é um coiote, o trânsito é um coiote. O coiote faz com que a lebre desencadeie uma luta e o cortisol é recrutado para o sistema. Se isso for crônico, o dia todo você terá esses picos de cortisol. Cortisol esse que está se acumulando no seu corpo e por isso acaba em muita ansiedade, irritação, às vezes deixa a pessoa com raiva ou então melancólica, esses tipos de coisas, sabe? E aí quando chega em casa à noite, está cheia dessa vitamina de coiote, cheia de cortisol. Eu não me importo se você não faz mais nada. Quando você chegar em casa à noite, especialmente mulheres, só tem que ir para fora, pegar uma cadeira, se isso é tudo que você pode fazer, pôr os seus pés na terra, fica lá por uns 30 minutos, e então vai drenando toda aquela inflamação. As mulheres pensam na inflamação saindo dos seus corpos, entrando na terra, isso vai ajudar. Claro. Você precisa drenar isso, você precisa amortecer e reduzir essa inflamação no seu corpo. Então você vai poder aproveitar as crianças, ou ir para a cama e acordar de manhã se sentindo melhor. Mas se você acorda de manhã e tem dores e dormências e não se sente bem, considere dormir no chão, porque na natureza você estaria no chão, né? Deite no chão, sim, exato. A gente começou a falar disso, eu esqueci o que estávamos falando antes. A rotina de conexão que todo mundo devia estar pensando em ter. Ah, sim. Então, se não conseguir fazer mais nada, faça isso. É grátis e vai mudar sua vida, eu te garanto. E como é a sua rotina no dia a dia? Você anda descalço bastante? Você usa sandálias ou você tem tapetes em tudo? Bem, eu vivo desse jeito há uns 20 anos ou mais. Eu faço os estudos há 23, por isso eu acho que dá mais de 20 anos.
Comecei com pequenos protótipos. Eu já tive muitas dores, sabe? Não Sério? quero que as pessoas tenham isso também. E nem eu quero ter. Então eu diminuo minhas dores porque, de novo, como eu disse, eu cresci numa fazenda. Eu me lembro às vezes, entre 53, 54, eu saí para fora um dia e olhei para os céus e disse: Deus, por que você fez o meu corpo com tanta dor dentro dele? Porque eu estava com dores crônicas, só pelos ferimentos. Eu aprendi depois que era eu que fazia tudo aquilo. Mas de todo jeito, hoje em dia eu durmo num tapete conectado, um cobertor conectado, eu tenho um travesseiro conectado, a colcha também no topo fica conectada, eu tenho um tapete desses embaixo do meu computador, eu tenho um tapete ainda mais embaixo, na minha cadeira, na mesa. Então o que acontece? Por todo lado eu acabo ficando descalço. Sério? Uau. As únicas vezes em que eu não estou descalço é quando saio, geralmente. Tenho uma casa que tem um belo chão de ladrilhos em madeira, por isso estou conectado na maior parte do tempo. Estou realmente conectado a maior parte do tempo. Depois, quando eu saio ao ar livre no verão, em certos meses, dá para andar descalço em certas áreas, mas geralmente eu uso apenas os chinelos especiais. Eu não gosto de andar tanto como costumava andar por causa das estações. Mas em certas estações eu adoro andar descalço porque realmente faz Certo. bem. Curtindo o vento, às vezes o calor em Las Vegas, ou dependendo de onde eu estou, do que estou fazendo. Mas, de qualquer forma, eu estou sempre conectado, provavelmente 90% do Sim. tempo. E você se sente aliviado de dores, exceto talvez por lesões antigas? Olha, eu posso te dizer o seguinte: não tenho nenhuma dor, nenhuma inflamação ou dor inflamatória. E como é a sua dieta? Olha, de manhã eu me levanto, geralmente como 2 a 3 ovos, abacate, às vezes algumas torradas, às vezes pão e manteiga de nozes, manteiga de amêndoas, manteiga da boa ou coisas do gênero. Claro, também alguma boa compota orgânica, mas eu tento cortar carboidratos. O excesso dos carboidratos de pão, sabe? Depois, no almoço, eu costumo comer uma sopa. Eu como sopa antes de comer qualquer coisa. Depois, ao jantar, eu como um peixe. Gosto também de vegetais. Essas coisas que fazem bem para a saúde, sabe? Algo que vai ser saudável. Também como um pouco de carne, mas eu não como muita carne. O meu corpo não anseia por isso. Adoro bananas. Eu cresci num campo esverdeado, Gosto de comer mirtilos. Compro os mirtilos e congelo eles. Depois, durante o dia, eu como esses mirtilos congelados ou framboesas, coisas desse tipo. Isso é ótimo. Agora, isso significa que eu não como besteiras? Isso não é verdade. Eu continuo gostando de besteiras. É, eu amo, esse é o meu Mantenha frango. os doces longe de casa. O ideal. Senão eles desaparecem num piscar de olhos. Exato. Não importa o quanto você tenha. Então, Eu tô curioso sobre os seus pensamentos. Eu cresci exatamente antes dos videogames chegarem. É como se tivessem começado a vir quando eu tinha 5 ou 10 anos por aí, mas eles ainda estavam lá fora. Então, minha mãe dizia, vai brincar lá fora. E eu adorava ir lá em algum lugar para jogar videogame, mas eu realmente entrei nos esportes cedo e fiquei mais obcecado em ir ao campo de futebol, quadra de basquete, estar na academia praticando esporte e ficar no quintal jogando. E a gente não estava acostumado a jogar videogame na infância. E eu me senti muito grato por essas experiências, tipo escalar árvores, brincar como uma É. criança normal. E as crianças de agora, elas já estão crescendo com seu iPad quando tem 60 dias de vida, ou então no iPhone, na TV, tem muitos monitores na frente delas, então dentro elas estão seguras, protegidas e não saem tanto certo. para brincar lá fora. E qual é o seu conselho e o que é que os pais deveriam estar fazendo para criar os seus filhos para o futuro e a importância de estarem conectados com o meio ambiente?
Quais são as coisas ruins que podem acontecer se eles ficarem sempre presos nessas coisas? Bem, já sabemos que 40% dos nossos filhos podem ser diagnosticados em algum nível com diabetes, ter alergias crônicas ou problemas de saúde relacionados com inflamação, estão cheios de ansiedade, TDAH. Mas pense desta forma: a saúde é o seu estado mais natural. Na natureza, a gente pode ver desta forma. No mundo animal, a saúde é o seu estado mais natural. Se não se tem saúde, então algo está interferindo na capacidade do seu sistema imunológico de manter, restaurar a sua saúde naturalmente. Se uma criança tem problemas de saúde de qualquer tipo, então é geralmente porque o sistema imunológico está comprometido. A única forma de mantê-las saudáveis é colocá-las em conexão. Dormir sob conexão é fácil. Coloque debaixo do lençol, eles nem sequer sabem. Crianças com mais de 7 anos de idade gostam de jogos de videogames. Nada vai mudar isso, não é possível. Temos tapetes de chão e muitos jogadores usam. Tem de se utilizar de forma artificial. Melhor que nada, né? Aí é idêntico. Ah, é idêntico, é. Sim, porque é condutor. A eletricidade é condutora. A eletricidade percorre a velocidade da luz em todo o mundo. Mas será melhor ir ao ar livre e ter um tapete do que só um tapete no chão o dia inteiro? O que é que você acha? É melhor estar ao ar livre, descalço sobre a terra, respirando ar fresco, com a luz do sol. Os outros problemas são o ar seco, os poluentes no interior da casa, que às vezes tem a perda da luz solar, porque colocamos telhados, né? Estamos todos com falta de vitamina D e a nossa saúde fica comprometida. É que conexão não é a cura para tudo ou algo parecido, sabe? É uma das respostas para a perda de vitamina D, para perda de nutrientes, perda de ar fresco. É uma resposta, pois é. Sim, algo no seu ambiente está comprometendo o seu sistema imunológico. Se está dentro de casa e respira ar impuro, então o seu sistema imunológico tem de lidar com tudo que se respira, tem de lidar com as células de todo tipo e... Se não receberem luz solar suficiente, não recebem vitamina D suficiente. Isso vai afetar tudo no corpo. O oxigênio Tudo. é tudo. É universal, né? Não é uma coisa. É tudo. Saímos da natureza, temos de voltar e pôr os pés nela. Então, as mães jovens. Eu tento trabalhar com as mães jovens porque são elas que cuidam dessas crianças. Mas as próprias mães estão em apuros. Por isso tentamos fazer com que elas se conectem primeiro, para que ela se liberte e recupere um pouco da sua energia para poder ajudar a sua família, né? É necessário encontrar formas de entreter as crianças. Costumávamos adorar ir brincar no rancho, ir construir castelos de areia, fazer o que quer que seja. A última coisa que queria fazer era ficar dentro de casa até aparecer a televisão. Eu me lembro da minha mãe me chamando tarde da noite, tipo 8, 9, 10 horas da noite, e ela gritando para eu voltar para dentro de casa, e a gente queria ficar lá fora brincando a noite toda. Sim, a gente não queria preferia parar de dormir no brincar. celeiro do que dormir em casa. Exatamente. Bom, eu não tenho as respostas. Mas, se não conseguirmos fazer de outra forma, se fizermos um bloco de terra e o colocarmos em casa, os animais vão direto para ele. As crianças, muitas das crianças vão também começar a usá-lo. As crianças sabem quando estão se conectando e também quando não estão se conectando. Elas sentem. Se estressam quando não têm a conexão. Elas precisam se reconectar porque se sentem bem quando estão conectadas. Então as crianças vão se sentir melhor. Quando elas vão para o ar livre, isso é algo que eu digo para as mães, deixa, porque tem muita saúde nisso, vai ter uma regulação de cortisol. Melhora a saúde mental e muito disso é obtido através do contato com o meio ambiente.
Mas também é muito psicológico, né? Boa parte, e isso faz com que vá evoluindo. E aumenta o nível de cortisol. O que eu aprendi ao longo dos anos é que se pegar uma criança ou um adulto, ou alguém que esteja zangado, agitado, ou o que quer que seja, falar para essa pessoa ficar ao ar livre durante 30 minutos, eles perdem tudo de ruim que estavam sentindo. A raiva vai embora, o comportamento muda, elas apenas mudam. A dor diminui, a circulação aumenta, o comportamento fica diferente, surge um sorriso e fica mais difícil se estressar ou ficar chateado quando se está na natureza. Verdade. É incrível. De fato. Eu não sei dizer o certo que acontece. Mas bem, alivia a inflamação no corpo, o sistema imunológico volta a funcionar melhor, e ele vai restaurando o corpo e apagando a dor, tem mais oxigenação também. Eu tenho umas perguntas finais para você. Uma é sobre o seu tempo de crescimento. Você tinha muitos amigos que eram nativo-americanos. E quais foram as maiores lições que eles te ensinaram? Porque eu sinto que essa comunidade não tem sido respeitada como era nos anos mais recentes aqui na América. Então, quais as lições que aprendeu com eles ao crescer e você ainda tem contato com alguns deles? Bem, aos 78 não. A maioria deles desapareceram conforme eu crescia. Penso que muitos dos nativos americanos mais jovens também se sentem assim e estão tentando ter isso de volta. Mas algo que eu aprendi sobre estar com esses nativos americanos é que eles não são como nós. Eles não compreendiam a propriedade. Como se pode ser dono de uma árvore? Como é que se pode possuir a terra? A terra pertence a todos, mas a propriedade era um conceito estrangeiro para os nativos americanos naquela época. Tinham as tribos, mas as tribos e as suas reservas... Bom, foi o governo que acabou criando tudo isso como um paliativo. Então, o que aconteceu? Eles migravam durante o inverno e se mudavam no verão. Cresci em Montana, onde viria a se tornar um acampamento de verão. Mas, de qualquer modo, eles viviam mais em sintonia com a natureza. A maioria das pessoas não sabe, mas havia um nativo americano de Hardin, Montana Crow Agency e um pintor famoso. Comprava muito dos seus quadros e dava de presente para as outras pessoas que comercializavam algo. Mas eu guardei muitos, porém um deles era especial para mim. Ele pintou e deu o nome de Túnel de Luz na Raiz Amarga. Foi no Missoula, zona de Montana. Eram 2 cavaleiros e tinha árvores e várias outras coisas. Mas neste grande e belo quadro, a ideia por detrás era que esses cavalos e esses humanos eram apenas um pedaço de tudo isso. Eles não eram proeminentes, não eram o que quer que fosse. O conceito ali é que eles se veem de si próprios como sendo uma parte de um todo. Uma folha da floresta é sua prima. Não se destrói nada. Ou o que quer que se tome, honre. Fazem aquele som do fazem qualquer coisa, mas é mais do que isso, vai além. É uma sensação, um sentimento de pertencimento, um estilo de vida. Claro. É um modo de vida pacífico, porque não são pessoas zangadas e cuidam umas das outras. Não consigo imaginar não ter a essência do que aprendi com eles no meu ser, porque isso faz de mim como um escoteiro em tempo integral. Eles se preocupam com o meio ambiente. Eles não levam nada de que não precisem. Eles não desperdiçam a vida. Não vão ver a caça como um hobby. Mas, de qualquer forma, eu não sei, é um modo de vida. É apenas algo que nos faz sentir bem por dentro e parte daquilo que é maior. Isso é lindo. É a vida, meu jovem. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. É chamada as 3 verdades. E eu gostaria que você imaginasse que vai continuar a viver o tempo que quiser viver e que você realizou tudo o que quis. Cumpriu todas as demandas que quis realizar na sua vida e continuou muito saudável, mas esse é o último dia na Terra para você. Então, e nesse último dia,
você tem que levar tudo com você. Tudo que você criou, seus livros, programas, entrevistas, o que quer que você tenha partilhado, vai com você para outro lugar. Então, nós não temos acesso ao que você criou. E é um cenário hipotético. Mas se pudesse deixar para trás 3 lições, apenas 3 coisas que a gente pudesse partilhar, isso é tudo que teríamos para recordar de você, do seu estudo, quais seriam essas 3 verdades que compartilharia? Eu penso que a primeira é família. O que mais pode ser? Ter a sua família, a sua comunidade, e depois tem as suas comunidades maiores, o que quer que seja, mas trata-se de cuidarmos uns dos outros como se fôssemos uma família. Nunca em toda a minha vida eu olhei para uma pessoa, desde a mais rica até a mais pobre, até o que quer que seja, eu não julguei nem pensei, porque somos todos iguais, somos todos um só. Eu penso que seja importante que tenhamos de cuidar uns dos outros em vez de brigar por causa de crenças, de política. A verdade é que o coração carrega muitas coisas, mas trata-se de família e de cuidar uns dos outros. O dinheiro não é o foco. O capitalismo, a forma como nós... Não sei se devo dizer dessa maneira. Se a sua vida é sobre dinheiro, você não tem uma vida. O dinheiro é um subproduto disso. Eu descobri que não precisa se preocupar com dinheiro. Só precisa buscar proporcionar benefícios, proporcionar coisas que ajudem as outras pessoas, que vão melhorar a vida das pessoas. Porque se vai trabalhar só por dinheiro, isso é ruim, porque não se tem consciência, você se perde e fica sozinho. Ok. E a terceira? Quando você é mais novo, você anda por aí, trabalhando e cuidando da própria família e de todas as coisas que se passam na vida, e você se esquece de si próprio. Penso que a maioria das pessoas faz isso. Eu fiz, quando quase me perdi. Penso que isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Penso que é mais importante do que aprender. Aos 70, 60 e 80, seja o que for, do que voltar atrás e dizer, descubra quem você é e cuide. Descubra quem você é e tome conta desse rapazinho. É, claro, muito bom. É isso. E seja grato, independente do que for. É difícil compreender a vida. É realmente um desafio perceber tudo. E leva anos, porque se trata de aprender o que não se deve fazer. Trata-se de nos livrarmos de todas essas crenças, de todos esses empecilhos, de crenças em que estamos envolvidos e desfazer tudo isso para que possamos encontrar e ver o que muitas pessoas chamam de encontrar Deus, encontrar Alá, ou o que quer que seja. Um dia você irá encontrá-lo. Quando isso acontece, então, não dá para explicar. Talvez te ajude saber que você é um pouco disso. Você não está separado dele. Portanto, é sobre estar feliz consigo mesmo, sobre colocar-se realmente em primeiro lugar e cuidar da sua saúde. Isso é lindo. Cuidar de si mesmo. Isso é lindo, Clint. Foi incrível te conhecer essa transformação incrível que você teve e a sua jornada, porque eu penso que isso é incrível. Como você virou esse mundo e depois entrou no modo de fazer negócios no meio da saúde, depois perdeu sua saúde, voltou ao círculo completo e usou as diferentes capacidades que desenvolveu ao longo do tempo para poder ajudar as pessoas a se curarem e encontrarem soluções que realmente são poderosas para elas mesmas e que a nossa atitude pode mudar as coisas no mundo. E, naturalmente, é incrível a sua capacidade de influenciar a não fazer coisas internas, mas sim externas, de você se conectar com a natureza e a missão que você tem de educar, de ensinar, de colaborar com as pessoas ao seu redor é incrível. E é uma jornada incrível que você está. Eu sou grato. Você é um exemplo. Está no 78, sem inflamação, sem dor, tá
flexível, está prosperando e sendo um exemplo de vida vivendo assim. E como é que a gente pode te apoiar? Onde é que a gente pode ver? Você tem um website sobre os livros e produtos que você vende? Bom, tem o earthinginstitute.net, é onde deixamos todos os estudos, links para filmes, links para os livros também. O livro está na Amazon, claro. É de graça quando as pessoas compram outros produtos. O Earthing Institute é a melhor fonte. Ok, tudo, os estudos de caso, tudo que foi feito. Tem 20 e poucos anos de pesquisa ali, quantidades incontáveis de tempo e dinheiro investidos nisso. Não tem publicidade, não tem política, nada disso. É só earthing.com. Earthing.com. Sim, lá tem produtos de 29, 39, 69, 99, 199. Você pode pegar qualquer coisa que queira para conectar você ou alguém da sua família. Por outro lado, nos primeiros dias, eu me lembro de conversar com os serviços de saúde da Califórnia, que é como o Instituto Nacional de Ciências Saudáveis. Eles disseram, nós entendemos o que você está fazendo, mas antes de sair por aí dizendo que as pessoas têm um problema, você precisa dar uma solução sem custo. Eu falei, eu dei, só sair de casa. Vai lá para fora. Saia, passe o tempo que for até que você descubra. Se você tem coisas crônicas ou agudas, vá para o ambiente. Você precisa dessas ferramentas de baixo custo. Claro. São como cabos de extensão da Terra. Os produtos em si não fazem nada, exceto conduzir a energia da Terra para o seu corpo. Você pode deitar no chão, na grama. É ótimo. Ok, earthing.com e earthinginstitute.net. A gente vai colocar o link. Você tem um filme, né? Sim, para o filme The Earthing Movie, eu acho que tem um link ali no site. Por outro lado, você também pode ir no YouTube, tem uma variedade de vídeos. O The Earthing Movie é vencedor de prêmios de documentário. Tem uma versão curta dele também. E essa eu acho que teve 60 milhões de visualizações, sabe? Acabou viralizando. Isso é ótimo. Não tínhamos produto suficiente, não tínhamos nada. Então, foi tudo intuitivo, Sim, claro. sabe? Naturalmente, para as pessoas. A primeira coisa que eles fazem depois de ver o filme é ir pisar na terra. Imagina, nem parece verdade isso. Clint, eu tenho minha última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Eu acho que grandeza é uma coisa pessoal. Não é algo que alguém pensa assim, eu sou grande, né? Eu acho que é sobre, uau, eu fui capaz de tocar a vida das pessoas de formas diferentes. Ajudei a melhorar. E elas me ajudaram também. Eu me lembro de fazer esse pequeno projeto que provavelmente afetou todas as casas na América. Não tem necessidade de mencionar isso, né? De toda forma, ajudou elas a economizar, as indústrias e coisas assim. Mais importante, eu fui capaz de ter uma visão e ver o futuro 20 anos à minha frente. Esse foi o problema da minha vida inteira, mas eu fui capaz de unir as informações e pôr um satélite, sabe? Foi preciso um computador pessoal e tudo isso foi filtrado para a internet e assim por diante. A internet não poderia estar aqui se não tivéssemos construído o cabo de forma como nós fizemos. Não é como se eu fosse uma peça de uma parte dessa coisa. Esta coisa chama vida, está tudo ligado, é tudo uma coisa. Eu era uma peça e uma parte dela. Eu fiz isso, Isso é sabe? ótimo. Eu acho que fiz certo. Eu acho que grandeza seria gratidão. Eu sou grato por ser parte disso ou por ter contribuído, mas grandeza mesmo é ser capaz de seguir o seu caminho com um sorriso no rosto. No momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor, algo como, eu simplesmente não tenho ansiedade. Nós temos milhares de exames cerebrais com ansiedade e depressão de pessoas de todos os tipos sociais. Elas se reiniciaram e de repente não têm mais ansiedade.